Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar. É isso aí. A gente está num cenário um pouco diferente aqui, porque a gente está falando direto da NRF 2024, estúdio aqui da Mercado de Consumo. Segundo ano consecutivo que a Mercado de Consumo tem um estúdio aqui na NRF, muito bacana. E eu estou aqui com dois convidados para a gente comentar um pouco sobre os dias de feira e sobre muito mais, tá? Comigo aqui, Marcelo Lax, diretor de Customer Marketing da Quelanova. Eu estou enfatizando Quelanova porque daqui a pouco vocês vão entender. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo ótimo. Pô, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Minha primeira NRF, então muitas novidades aí, aprendendo muita coisa, levando muito conhecimento. Prazer estar aí para bater esse papo aí com vocês. Vamos falar bastante de NRF e de muitas coisas mais. Bora. E aqui do meu ladinho temos a Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service, velha conhecida aqui do Bora Varejar. Não fala velha. Velha conhecida, Cris. Obrigada, oi, gente aí do Brasil, que saudade. Aqui tá muito frio, doida para voltar pro Brasil, mas sempre com muitas novidades. Bem feliz. Obrigada, Gu. Você falou do frio, a gente aqui tá com pouca roupa, viu, gente? Porque se a gente tiver que sair do estúdio, mais uns 2 casacos, pelo menos. Vamos começar esse bate-papo, e eu enfatizei ali, Marcelo, o Quelanova. Conta pra gente, né? Por que eu enfatizei esse Quelanova, né? Eu vou deixar você falar um pouco sobre esse novo nome. Pode deixar. Bom, vamos começar pelo princípio. Muita gente pergunta, né? Quelanova, inclusive eu estava comentando agora aqui nos bastidores que até estava circulando aqui e um americano me procurou e falou: explica o que é Quelanova, por que mudou. Então vamos lá. Quelanova todo mundo conhece, né, historicamente como Kellogg's, então a companhia americana com uma abrangência global, muito conhecida por cereais, e ela passou efetivamente agora em outubro do último ano, então é muito recente, passou por um processo de spin-off. Então spin-off nada mais é do que separar a companhia em 2 ou mais. E o que aconteceu? Então a Kellogg's, como era conhecida, a Kellogg Company, ela separou em 2 companhias. O negócio de cereais nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas na América do Norte como um todo, e pega um pedacinho do Caribe também, esse negócio ele virou uma outra companhia que chama WK Kellogg Company, em homenagem ao fundador da Kellogg Company. O restante do negócio, que é cereais no restante do mundo, né, excluindo a zona da América do Norte, e toda a parte de snacks, que é uma parte que muita gente não conhece tão bem por associar a Kellogg's a cereais sempre, mas a Kellogg ela é uma companhia historicamente de cereais, né? Nasceu como cereais, mas vem cada vez mais crescendo em snacks. A gente tem marcas como Pringles, como Cheez-It, que, bom, aqui nos Estados Unidos é uma marca, enfim, enorme. É uma delícia, assim, né? E é uma delícia, tem um portfólio incrível, enfim, a gente está no Brasil também com a marca. Então, existe um portfólio muito grande de snacks. Então, hoje a Quelanova, né, essa companhia, ela é uma companhia de snacks e de cereais, mas de cereais principalmente em mercados emergentes, né, tirando os Estados Unidos, que tem um peso bastante grande para esse negócio, mercado muito desenvolvido para cereais, mas também a Europa, enfim, tudo faz parte do negócio da Quelanova. Então, para o negócio do Brasil não muda absolutamente nada, as marcas são as mesmas, o portfólio é o mesmo, é muito mais uma estratégia corporativa que aconteceu e gerou esse movimento de spin-off. Então, corporativamente, a gente vai falar cada vez mais de Quelanova, mas o consumidor vai continuar vendo a marca Kellogg's nos produtos como sempre viu. Perfeito, maravilha. Depois dessa introdução, né, para todo mundo ficar na mesma página, eu queria falar um pouquinho da percepção de vocês dois do macro da feira. E aí, assim, o Marcelo falou que é a primeira vez que ele está vindo aqui, então, uma percepção dessa primeira vez, e a Cris pode trazer um pouco de comparação com anos anteriores, principalmente de 2023 para cá, se houve uma mudança grande nas temáticas, se houve se as temáticas foram mais ou menos as mesmas, mas mais aprofundadas, começando pelo Marcelo. Bora. Cara, a minha é a minha primeira NRF de fato, e assim, o meu interesse em vir para cá era muito de entender para onde o varejo está indo como um todo, né? Então, no fim das contas, apesar de a gente ser uma indústria, o varejo é o grande elo dessa cadeia, é o grande parceiro, seja ele físico, seja digital, enfim, para que o nosso produto esteja disponível para chegar no consumidor final. Então, a gente precisa entender, a gente como indústria precisa entender o futuro do varejo, para onde o varejo está indo. Então, para mim, isso é crucial e está sendo uma oportunidade única.
A feira, obviamente, ela é muito intensa, né? São muitos estímulos, seja a Expo aqui, seja a parte das palestras, muitas palestras, né, acontecendo ao mesmo tempo. Então, a forma como eu vi, assim, tem, obviamente, um peso muito grande ainda de toda a parte de tecnologia, né, muito forte, toda a parte de inteligência artificial muito falada, mas esse ano, a gente estava comentando aqui fora, já com uma pegada mais prática, né? Então já não é aquele susto inicial de uau, a inteligência artificial vai mudar tudo. Não, assim, já é um approach muito mais de a inteligência artificial veio para nos ajudar, para criar ferramentas que facilitem a nossa vida e agreguem mais valor para os negócios. Então eu já sinto que está sendo bastante propositivo, né? Eu não vi nos outros anos, mas eu sei que nos últimos anos se falava muito ainda de uau, para onde vamos, né? Era tudo ainda muito novo. Então, tem uma pegada muito forte aqui. Uma parte que me atraiu muito também, toda a parte de retail media, muito forte, está sendo falado esse ano, muito, né? A forma como os varejistas têm usado dados, cada vez mais essa inteligência de dados junto, obviamente, com as indústrias, para construir, né, conteúdo mais relevante, para construir essa mídia mais relevante. A gente está, né, já saiu da era da massificação, já está numa era cada vez mais personalizada, né, de comunicação personalizada. Então isso traz muitos insights assim em geral. Acho que o mais legal da feira, que assim eu tenho sentido, é você conseguir ter muitos estímulos, né? Então no começo você a cabeça, né, explode de ideias, mas quando você começa a concatenar elas, você fala, putz, ok, no fim das contas nada mais é do que eu entender o que eu preciso como negócio, o que agrega valor para o cliente, como a gente trabalha junto, e aí a partir disso quais são as soluções, né? Então você começa a direcionar o olhar. Então para mim está sendo uma experiência fantástica, assim, de conectar com muita gente, ver muito do que está acontecendo, assim. Acho que está sendo, de verdade, está sendo transformacional, assim, para mim, para abrir a cabeça mesmo. E você, Cris? Bom, acho que nós saímos da festa do metaverso no ano passado, não vou tão para trás assim, mas da festa do metaverso que rapidamente se dissipou, né? E estamos num tema extremamente mais estabelecido, que é a inteligência artificial. Eu tive uma oportunidade de fazer uma apresentação, sei lá, 5, 6 meses atrás, para estudar um pouco, falar sobre inteligência artificial integrada ao food service, né, desde a indústria até o operador. E a inteligência artificial existe desde 1957. Então, na verdade, quando começou a discussão que a máquina ia dominar o mundo, né, a gente estava ali falando sobre isso e, de fato, a dominância ou tudo que pode acontecer está muito mais envolvida no processo, ou seja, em quem vai fazer a programação, de como é que tudo isso vai ser estruturado para que, de fato, as empresas tenham grandes vantagens. Então, o sentimento que eu tenho é que o Brasil ele está cada vez mais integrado em termos de tecnologia ao que está acontecendo no cenário mundial. Então você não vem para cá para tomar um susto do tipo, oh, que incrível e tal. A gente já tem grandes avanços no mercado brasileiro e a gente chega aqui e fala, puxa vida, que bacana, eu vou trazer isso aqui, vou fazer um complemento. Falando das palestras, eu acho que a gente vai de A a Z, né? Nós tivemos no primeiro dia uma palestra sobre luxo, que eu adorei, que é da Moët Hennessy, enfim, que falando sobre as estratégias de branding, mas com um visual ou um entendimento tão estratégico disso. Então, eu amei quando ele disse, olha, na Argentina a gente continua crescendo, mas com posicionamento de preço desenhado para eles, com o entendimento que a nossa eficiência como empresa tem que ser cada vez maior. Então, acho que a liderança mundial de uma empresa, ela não é feita de uma forma igualitária, né? Então, e isso as grandes empresas, né? A gente está aqui com aquela nova aí que é mundial, já ia mandar um Kellogg's aqui. Mas aí depois ia ter edição, né? E aí cortar. Mas aquela nova que tem essa abrangência mundial, vivendo isso e, claro, né, também as diferenças muito importantes sobre a percepção, entendimento e a importância de sustentabilidade. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito. Nossa indústria, né, a gente vem do mesmo segmento, ele do ponto de vista de indústria, a gente como consultoria olhando toda a cadeia, mas é um segmento. Na indústria não, porque a indústria tradicionalmente ela busca ser muito eficiente, então o bagaço do milho que é usado vira, sei lá, combustível para uma fornalha, então isso é muito comum. A sustentabilidade em termos de aproveitamento integral na indústria já é muito forte. Mas quando a gente vai para o operador e para o varejista, e quando o varejista ele quer transformar produto em experiência, ou seja, ele quer ter uma cafeteria e tudo mais,
muda o jogo. Uma coisa que eu achei super legal é que esse ano o food service tem um tamanho muito maior. Que é outra coisa importante também, né? Quem desenvolve tecnologia, chega uma hora que o varejista ele já comprou muita tecnologia e ele precisa fazer isso funcionar. E não adianta também ficar lançando mais e mais versões. Então, apoiar mercados que ainda são menos digitalizados, como é o caso do food service, faz todo sentido. Então, a gente viu essa abertura por aqui, né? A gente teve a oportunidade lá de ver, desde robôs preparando determinados produtos, mas muito mais do que isso, elementos que ajudam a gente ter mais eficiência dentro das operações de food service. Então, acho que é bacana porque a gente vai fazendo várias pontes, né? Mas estou animada e eu tenho o mesmo sentimento do Marcelo. Se você chegar, você toma um susto, uma porrada, eu diria, né? Mas tem que encaixar e falar, não, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim buscar por aqui, e aí eu acho que a gente vai ampliando, descendo as camadas e se aprofundando. E ontem teve o Magic Johnson, chorei na apresentação dele. Essa é espetáculo, espetáculo. Quando ele desceu do palco, gente, uma pessoa que desce, acho que ele tem 2 metros e qualquer coisa, ele pula do palco, desce, eu quero ficar aqui no nível de vocês, aí assim, a lágrima caiu, não teve jeito. E aí você lembra de tudo, né? Do tempo que você é adolescente, está assistindo grandes jogos, foi muito lindo, assim, foi muito especial. Então, acho que é esse equilíbrio entre o super tech e o emocional também, que a gente também veio aqui para ser feliz, né? Muito bom. O Marcelo ficou emocionado aí também. Com não, é porque a gente acaba, obviamente, a gente vem com objetivos muito, né, os objetivos vão ficando mais claros e você vem focado em um aprendizado muito prático, né, de como aplicar, de como levar e etc. E acho que o momento do Magic Johnson foi um momento à parte, né, porque ele tem um speech muito mais inspiracional, de liderança, assim. Eu não sabia, né, o que ele tem construído, eu particularmente não conhecia, mas é tão... Assim, ele acaba reforçando alguns conceitos assim que parecem básicos e que parecem tão simples quando ele fala de liderança, de como guiar um negócio, de como desenvolver as pessoas, de como trabalhar as pessoas, né, dar oportunidade para elas se desenvolverem, crescerem, né, o que você deve buscar nas pessoas que trabalham com você. Então, acaba sendo quase que um oásis assim dentro da agenda que é muito legal, né? Então, realmente foi bem inspiracional. Eu tive lá também, para mim, ficou marcado assim 2 momentos, né? Quando ele fala muito dessa coisa de ser competitivo, que o seu adversário, que o seu concorrente, no caso do varejo, né, ele te ajuda a crescer. Exato. Porque ele vai te desafiando, né, um desafia o outro, e aí os dois vão crescendo, né, e eu gostei bastante do recado que ele mandou para a geração Z, né, que foi uma coisa ali de, pessoal... Tem que ser mais profundo, né? É difícil. Estudar mais. Não, é difícil, não é fácil. Às vezes vocês vão ouvir coisas que vocês não querem ouvir, mas não chorem. Não sou eu que estou falando isso. Não sou eu que estou falando isso. Vão atrás, estudem, planejem. Mas eu acho que, olha, vou poder fazer um complemento, meu filho tem 18 anos, né, tá escolhendo faculdade, são muitas decisões numa fase que a gente é muito jovem na nossa vida e, claro, a gente tem, né, de hormônios a aspirações, mas eu acho que a gente tem um misto dentro dessa geração, um misto de pessoas super idealistas e que às vezes a gente não valoriza isso, mas, né, a gente percebe esses movimentos, um misto de pessoas muito em dúvida sobre como vai ser o futuro e tudo mais, e talvez, claro, um pouquinho de alienação, que é um pouco, talvez, dessa provocação que ele faz. Mas eu acho que isso talvez aconteceu em todo tempo. Sei lá, minha mãe foi uma revolucionária para a mãe dela, né? Enfim, e desobediente, isso e aquilo. Então, eu acho que é uma característica boa da gente poder romper. E, claro, ele estava ali falando e fez essa provocação. Eu adorei, claro, enfim. Mas eu acho que a gente também pode suavizar um pouco mais. O Marcelo tem muito mais idade do que eu e deve ter uma equipe jovem também. Tem, né? super. Não, uma equipe... claro, tem faixas etárias, né? Tem uma abrangência grande, mas é uma equipe jovem, assim, na média. O que para mim acho que é um tema interessante, assim, se falou muito aqui, e está se falando muito sobre Gen Z, sobre as novas gerações, e pra gente como, né, muito mais do que percepção, enfim, é muito mais, acho que o nosso papel é entender qual que é o papel que a gente como indústria principalmente, né, e o varejista também, qual o papel que essa geração já tem nas compras. E eles influenciam muito, assim, tem dados de que 60% das compras já são influenciadas por eles, né? Eles influenciam muito os pais, eles têm uma forma diferente já de consumir conteúdo, de comprar. Ao mesmo tempo também, se eu não me engano, foi até na revista de vocês que eu li, o quanto as novas gerações, elas
ainda privilegiam muito o físico, né? O varejo físico ainda é muito importante, não é só digital, porque no momento a gente pensava, nossa, tudo vai virar digital. E na verdade é uma combinação. Hoje você não pensa mais o varejo físico, você pensa na jornada daquele cliente, né? Daquele consumidor. O que ele quer, como ele quer ter os pontos de contato e como eu posso me fazer onipresente, mas ao mesmo tempo personalizando a mensagem para ele, né? Então, para mim, isso foi um ahá também, né? Como esses caras, essa geração, ela já influencia tanto na compra, eu não imaginava que era tanto. E ao mesmo tempo também acho que desmistifica um pouco uma ideia de que, uau, eles são, sei lá, uma geração que é outro mundo. Assim, sim, não é. São só pessoas. Gente como a gente. Exatamente, e que a gente tem que aprender qual que é o papel delas, como atingir elas e como elas querem se relacionar com as marcas, né? No fim das contas é isso. Então, para mim foi legal para abrir um pouco a cabeça nesse sentido também. Posso fazer um complementário? Lógico. Nós fomos numa loja que se chama Glossier, que fica lá no Sorro, que é uma loja que nasceu do digital, né, a partir de um blog, entendendo o que as pessoas gostariam em termos de cosméticos e tudo mais. E na loja você pode experimentar absolutamente tudo. Tem uma cara muito jovem, mas você já percebe uma linha 40 mais, 50 mais, porque a loja entende, né, a sua missão e a sua oportunidade de conexão com as pessoas. E ontem nós tivemos um case da Nike falando sobre a Jordan no Japão, né? A loja Jordan no Japão. E, gente, uma das coisas mais legais da loja que ele projetou é uma área de sofás com uma decoração super antiguinha para você ter o sentimento de ser abraçado, de estar ali. Gente, é só isso, né? Tipo, às vezes a gente já falou disso agora há pouco, sentar no sofá e comer um cereal com leite, né? Sei lá. Mas o Marcelo falou da jornada e essa loja aí do Japão, eu estava lá nessa palestra também, ela é uma jornada, né? Porque a porta é de um jeito, aí você passa por um corredor grande, como se fosse um corredor de entrada de quadra de tênis, de basquete. Aí você passa por essa salinha para ser acolhido, aí vai para a parte que tem os quadros feitos por artistas japoneses, né, da região, para o público, porque cada lugar tem seu público, né? O público também se sentir em casa. Então, o físico tá fazendo com que os consumidores passem por uma jornada mesmo. Né? Exato. E no fim das contas, outro ponto que eu ouvi muito aqui, e eu particularmente acredito muito, independente do cenário econômico, é engraçado pra gente que é brasileiro, né? Aqui nos Estados Unidos eles estão falando muito sobre os efeitos desse cenário inflacionário, né? Sim, que a gente já está super... A gente ignora, a gente já está super acostumado, né? Nosso dia a dia, assim, nos últimos anos, quase sempre. Então a gente já está mais bem treinado nessa parte. Mas um ponto que se falou muito é o quanto, mesmo nesses momentos de crise, claro, às vezes, né, o bolso está mais curto, tem que fazer mais escolhas no que comprar, mas ainda o consumidor busca aquelas marcas que ele confia, né? E eu acho que o papel das marcas, pensando até em ponto de vista, né, com retail, com varejista, é como trabalhar junto para criar essas experiências, né, para facilitar a vida dele, para pensar né, qual é o melhor formato de produto que eu preciso, como eu posso expor ele da melhor forma no digital, no físico, porque no fim das contas o que o consumidor ele quer é poder continuar comprando aquelas marcas que ele gosta, que ele ama, que ele se relaciona super bem, né? Então isso se falou muito aqui. E como? O como é a grande chave. Aí ele anotou, agora ele vai fazer da empresa dele, exato, né? Exato, agora o como é o segredo, né? O como é o segredo. Mas tem formas, assim, acho que um dos grandes, assim, back to basics, né? Um dos grandes segredos é você entender o que cada cliente, de fato, ele tem, né? Ele tem também a oferecer hoje. Tem muitos clientes, por exemplo, a gente viu o case da 7-Eleven. A quantidade de, assim, como eles são uma plataforma hoje com tanto dado, tanta coisa que eles podem fazer dentro da loja e como eles ativam as marcas, inclusive até com rádio, com som. Então eles de fato se transformaram as lojas deles numa plataforma mesmo, né? É muito mais do que só um retail e algo mais transacional de vou lá, compro e tchau. Você tem toda uma experiência. E as marcas elas têm que fazer parte disso, né? Então, você trabalhar junto com o cliente para construir experiências num ponto de venda, você pode fazer. Assim, a gente tem alguns projetos já que a gente trabalhou, por exemplo, com telas interativas no ponto de venda para passar informação sobre, de acordo com o seu perfil, qual cereal que faz mais sentido para você. Então, sabe, dá para fazer muita coisa. Assim, eu acho que o mais importante é você conseguir entender que ela é uma jornada que o ponto de venda faz parte dela, mas não é só no ponto de venda, né? Eu acho que
antigamente, né, você pensava muito, não, tudo tem que acontecer só no ponto de venda e etc. E o ponto de venda ele é decisivo, seja digital ou físico. Mas a jornada ela é muito mais completa do que isso, assim, o relacionamento. Então você tem que trabalhar em conjunto. E o em conjunto não é só dentro da companhia, né? A minha área, por exemplo, de customer marketing, né, de trade marketing, não só a minha área junto com marketing, com etc, mas é junto com a área dos clientes mesmo, assim. Afinal das contas é uma relação ganha-ganha. O que eu fizer junto com ele, eu vou ganhar, ele vai ganhar e a gente vai trazer mais experiência, né? Então, no fim das contas, acho que esse é o segredo, assim, você construir muito bem esse relacionamento e pensar de uma forma mais ampla, né? Não só, eu quero ter o melhor espaço e ponto, acabou. Não, às vezes, beleza, eu preciso ter o melhor espaço dentro da loja, preciso ter o meu produto lá, mas eu preciso também trazer experiências que atraiam, né, a pessoa que está comprando, a pessoa que, né, que busca aquela marca. Então, acho que um pouco por aí o segredo. Bom, tem acho que uma coisa que acho que é bacana para complementar tudo isso, acho que a palavra sem dúvida é colaboração, né? Acho que em todos os níveis, em todas as possibilidades, é que a indústria também tem ajudado o varejista a fazer mais pelo cliente dele. Uhum. Então, o fato de que, por exemplo, uma 7-Eleven, eu também assisti essa apresentação, adorei, ela é quase que um instituto de pesquisa hoje. Você coloca o seu produto ali dentro, então você cria um modelo de trabalho com a indústria, com seus parceiros, né, com esse modelo de colaboração, onde você retroalimenta, mas ao mesmo tempo a indústria também te apoia, porque a indústria muitas vezes tem ou mais recursos, ou mais foco, porque o varejista ele tem uma coisa para fazer que é muito desafiadora, que é a operação. Então não é que o produto está lá e o milagre acontece. Não, você tem que fazer uma operação, e aí você tem que enfrentar Covid, falta de funcionário, treinamento, taraná, enfim, tudo isso. E muitas vezes a indústria tem um time, né, que tem tempo e tem possibilidade de ir lá olhar aqueles dados com mais profundidade e falar para o varejista, olha, a gente está errando aqui, juntos a gente pode fazer ali. Eu assisti a apresentação do CEO da Ulta e ele falou muito sobre isso, sobre client obsession, né? Uhum. Então, que é um pouco do que eles estão dizendo. Olha, a gente é obsessivo pelo cliente e no caso dele, ele tem que pensar no cliente B2B para fazer o B2C. E ele estava dizendo ali, porque eles abriram, né, junto com a Target, uma parceria de colocar um corner da Ulta dentro da Target. E aí a primeira pergunta, vai canibalizar as vendas das outras lojas, não sei o quê. Ele falou, gente, primeiro que o mix é muito reduzido. Uhum. E depois que, assim, eu só estou apoiando aquele varejista a ter mais sucesso a partir de estratégias compartilhadas. Então, assim, de novo, e ele né, também estou aprendendo outras coisas por ali. Então, isso é bastante interessante e seduzindo um cliente que talvez não fosse na Ulta, né? Ele tem uma primeira boa experiência, porque ele é um cliente que está ali, né, num outro varejista, está dentro de uma jornada e que aí depois vai, né, de fato, ser conquistado pela marca. Eu fico bem contente, porque não foi em uma palestra só que a gente ouviu sobre esse termo de colaboração, né? A gente viu isso fluido e, por exemplo, nas visitas que nós fizemos, fomos em Swarovski, né? Em todas as áreas eles diziam, esse collab aqui com a Disney, esse collab aqui é com a Marvel, esse collab aqui é com não sei quem. Então, e isso é um grande desafio para uma indústria quando você diz para o time de produção, né, olha, a gente tem que parar tudo porque a gente vai fazer um collab com alguém, ou a gente vai customizar algum produto. Então, a indústria também, o tempo todo, está usando tecnologias para conseguir trabalhar os seus setups de linha, trabalhar a customização de produto, porque não é fácil, né, assim, para que você tenha produtividade. Porque no final, o cliente não quer pagar tão mais caro por uma caixa de cereal. Ele quer, sei lá, um cereal da Marvel, mas ele não quer tão mais caro. Então, como é que isso tudo acontece? Então, acho que é uma cadeia de eficiência e, né, lá no ponta é colaboração e é encantamento de cliente. Mas o que tem por trás é um trabalho enorme, né, com todos os times. E eu vou te falar que ainda bem que os meus filhos não estavam na Swarovski. Porque se eles quiserem, né, um cereal com collab da Marvel, tá valendo. Tá no preço. Tá no preço. Agora, um Capitão América da Swarovski, isso que eu ia falar. um Homem-Aranha da Swarovski, é melhor deixar pra lá, né? Mas falando um pouco, até falando dessa visita que a gente fez, a gente tá aqui no quentinho, lá fora tá muito frio, mas a gente bateu perna aqui por Nova York, né, Cris? Oi, andamos. Também. A gente andou bastante. Sai da feira e, né, aproveita. Exato, tem que aproveitar. Eu queria saber de vocês dois, vivenciando Nova York, assim, o que vocês podem trazer de diferenças do Brasil para cá, né? Pensando em
tanto em coisas que a gente Brasil precisa melhorar, como em coisas que a gente tá bem, às vezes até melhor do que o pessoal aqui. Posso começar? Acho que você tocou num ponto importante, né? A gente tem que também ter uma autocrítica positiva de saber que tem muita coisa que a gente está fazendo no Brasil que, assim, às vezes a gente, inclusive o Brasil é benchmark para muitas coisas, né? Uhum. Enfim, a gente, dentro do case que foi apresentado da Nike, mostraram exemplos do Brasil, de coisas que estão sendo feitas no Brasil, a Nike. Né? Então, assim, acho que em termos de... Quando você vai, claro que a gente às vezes a gente vive numa bolha, né, dessas experiências, muitas vezes em São Paulo, você tem acesso a algumas experiências de loja já mais avançadas, né? Então, é natural você vê isso, que não necessariamente representa o que é o Brasil de fato. Mas acho que o primeiro ponto é que, de fato, o Brasil tem muita coisa legal que já está sendo implementada, né? As marcas estão muito globalizadas, então você tem no Brasil as grandes marcas e trazendo experiência. Assim, o consumidor está cada vez mais conectado, então ele já espera isso. Acho que, em geral, assim, aqui, claro que em alguns momentos você vê, talvez até por cultura, né? Eu vi muito, e isso tanto em alimentação, todo tipo de consumo, acho que um nível a mais de automatização da experiência do consumidor, assim. Inclusive dentro da feira, assim, você tem, por exemplo, a praça de alimentação ali, onde você primeiro pega a comida e depois você vai pagar, né? Um nível de automatização, de confiança, né? Você tem aqui vários modelos de lojas autônomas, né? Então você tem, né, onde você basicamente não fala com ninguém, você entra lá e sai e automaticamente está pago. Então você tem, acho que um nível de automação e já mais difundido, assim, de fato já funcionando mais, e não ainda como, sabe, uma loja flagship só, como geralmente a gente encontra no Brasil. Mas acho que talvez o desafio seja como a gente no Brasil, né, com as nossas complexidades, eventualmente até com temas de segurança, etc., como a gente traz essas tecnologias, né, de uma forma que a gente consiga escalar e que a gente adapte à realidade do mercado, né, a gente tropicalize essas tecnologias, essas automações. Mas acho que, em geral, a gente está num bom caminho, com alguns desafios de como adaptar e como escalar, né, essas tecnologias, que aqui a gente já vê elas mais escaladas mesmo. Isso. Bom, pensando na rua, eu acho que tem uma experiência que já não é nova, né, para quem vem aqui para Nova York, mas é quando você vai numa loja da Uniqlo, você pode passar no self-checkout, você coloca os produtos ali e tudo aquilo já foi bipado, você passa o seu cartão, assim, é o self-checkout mais rápido do universo, você não precisa pegar etiqueta por etiqueta, mostrar e tudo mais. Aqui na feira, só fazendo um paralelo, existe uma visão computacional aplicada ao que você quiser. Então, por exemplo, no food service seria uma super oportunidade. Sabe aquela história de colocar itens numa bandeja, você coloca o produto ali, a visão computacional olha lá, fala, Cristina, sem pagar R$20. Então, isso daria uma produtividade, uma fluidez em eventos grandes como esse, assim, absurdamente. Aqui tem uma marca que eu sou mega fã, a gente sempre visita lá em Chicago quando nós vamos para a feira, que é a Sweet Green, que é uma marca de saladas, uma comida saudável, que eles prometem ser a Nike do food service, assim, é uma inspiração para eles, porque eles entendem que é uma marca que se conecta com o público deles e a venda toda de produto para eles está bastante concentrada no pedido antecipado, no seu aplicativo próprio, que é uma coisa que, por exemplo, quando a gente foi na Starbucks, a gente também viu isso, né? As pessoas pedem pelo app próprio, passam e retiram. Então, eu acho que essa seria um grande salto no Brasil. Agora, culturalmente, a gente também gosta de pegar a comida, sentar e comer. E aqui as pessoas gostam de comer andando, assim, né? É outra história. Mas eu acho que a gente, especialmente nas gerações mais jovens, a gente já tem um pouco dessa importação desse comportamento, né? As pessoas gostam disso. Então, eu acho que a gente está num momento de menor preconceito, menor atrito, e eu acho que, assim, o quanto mais viável for financeiramente esse tipo de tecnologia, poxa, mais a gente vai bombar, mais isso vai ficar mais fácil, né? Já desde sempre, quando você vai na Apple, você não tem caixa, né? A gente, né? E isso está sendo, exato, isso está sendo comum em todas as lojas, né? Isso tem se
se mostrado como uma verdade na própria Glossier mesmo. Você vai, experimentou tudo, você diz, ela diz que a média de separação de um pedido é de 3 a 4 minutos. Então tem um sofazinho, tem não sei o que, taraná, mas a moça falou com você quer esse batom, você quer esse gloss, você quer isso aqui, só um instantinho, tem uma área de sofá gostosa, tal. Ela falou, não dá nem tempo, porque aí as pessoas começaram a perguntar, não tem uma tela? Não tem não sei o que? Ela falou, não dá nem tempo, as pessoas sentam 2 minutos, às vezes elas estão com amigas, estão conversando, e aí depois o produto já está separado. Então é interessante como eles olham, do ponto de vista de loja, essa fluidez. Eu acho que esse é uma grande oportunidade para o mercado brasileiro. A gente faz loja bonita, a gente faz comida boa, a gente faz, né, operações interessantes do ponto de vista de varejo, mas eu acho que a gente ainda tem muito atrito no pagamento, que é um momento muito chato sempre. Puxa, você fez tudo, aí você olha e fala, ai, essa fila. Então eu acho que isso culturalmente os americanos já estudam faz muito tempo e, porra, a gente vem aqui para a NRF, só a Gouveia há mais de 35 anos e a gente não resolveu o atrito do Brasil. O que está acontecendo? Eu quero que você resolva isso. Ó, eu vou dar... Como jornalista, vai. Não, antes da gente ir para o encerramento, se o Marcelo quiser falar, ele fala também, mas eu vou dar 2 depoimentos, que é o seguinte. Ontem a gente saiu... nevando, né? A gente saiu a pé. Corajosos. E a missão era ir até a Target, né? E a gente foi, deu um passeio de metrô e tal, mas estava muito frio. E aí, uma pessoa da nossa equipe precisava comprar um AirPod, né, da Apple, e a gente parou na loja da Apple, né? E aí a hora que a gente entrou na loja, a loja que é 24 horas, né? A hora que a gente entrou na loja, aquele ufa, né, tal, passou assim, tipo, 5 minutos, já tava com a sacola, tudo comprado, vamos? Eu falei, mas já... Queremos ficar mais. Tá tão gostoso, então assim, é muito rápido, né? E o outro depoimento é que aí a gente foi até a Target e eu me surpreendeu no self-checkout, porque eu fui até o self-checkout, e aí eu falei, eu tava com dinheiro, né? Aí eu falei, puta, vim no self-checkout, vou ter que usar o cartão, né? Aí eu olhei assim, tava tipo cash. Eu falei, cash? Cash. Aí eu falei, chamei o cara e falou, aceita dinheiro? Sim, você põe a nota aqui embaixo e tal. Eu coloquei a nota, saiu o troco, como se fosse naquelas máquinas de refrigerante que a gente tem lá no Brasil, né? Então eu achei muito, muito legal o self-checkout, que geralmente é só com cartão, com o dinheiro físico também. É óbvio que a gente está indo para usar cada vez menos o dinheiro físico. Mas tem gente que ainda usa, seja o morador da própria cidade, ou seja alguém que está de passagem e tirou o dinheiro exato para usar na viagem e tal. Então aquilo me surpreendeu no self-checkout da Target. Eu acho que talvez um insight legal disso é como você adaptar a tecnologia para a vida real mesmo, né? Assim, você não assumir que só quem vai usar a tecnologia é quem é early adopter de tecnologia, é quem é geração Z, alfa, que sabe, super, hiper conectada. Não, são pessoas de qualquer geração e que precisam ter os pontos de contato. Então, se você quer pagar com dinheiro, tem a solução. Se você quer pagar com o celular, tá tudo certo. É a experiência do consumidor, né? Exatamente, isso faz parte da experiência dele, né? Talvez esse seja um aprendizado que cada vez mais a gente tem que levar para o Brasil, né? Como eu adaptar a realidade de quem de fato consome, né? E você tem um espectro muito grande de pessoas que consomem, né? Por exemplo, no meu negócio, né? no negócio que eu faço parte, a indústria de alimentos, né? No nosso caso, aquela nova, a gente tem assim, uma abrangência de clientes muito grandes, né? De consumidor final mesmo, né? De quem faz a compra, de quem consome. Então, idades, faixas, né? Classes sociais, enfim... ainda tem a regionalização, né, que é super importante dentro do Brasil. Então você tem que entender um pouco como você atender todos esses públicos de uma forma que facilite a vida dele, né? No fim das contas, acho que para mim talvez esse seja um dos grandes aprendizados aqui, é como usar a tecnologia a favor de facilitar e não de limitar ou de nichar ainda mais uma experiência, enfim, o que for. Acho que isso para mim foi bem, bem crítico. Olha, gente, bom papo aqui. Bom. Marcelo, Cris, muito, muito obrigado por participar desse Bora Varejar especial aqui de Nova York. Prazer foi meu. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Então, vamos juntos, bora varejar. Muito bom, muito bom. O Marcelo disse que vai voltar ano que vem já. Olha, é uma mosquinha que pica
difícil dá vontade, de voltar, é né? muito bom, muito bom, muito bom. Bom, a gente vai se ver ano que vem, então. É isso aí, é isso aí. Gente, Beijo. vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado por assistir e ouvir esse Bora Varejar especial direto da NRF 2024, aqui de Nova York. E ano que vem tem mais. Um abraço. Valeu.